Como montar uma carteira de fundos imobiliários investindo R$ 1.000? Sim, é possível montar uma carteira completa em fundos imobiliários com 31 cotas de fundos distintos, ou seja, uma carteira diversificada em fundos imobiliários investindo apenas R$ 1.000, tá? Antes de começar aqui a aula de fato, vale ressaltar que cada investidor tem a sua estratégia de investimento, né? Alguns buscam a maior rentabilidade possível, outros buscam a maior segurança possível com os seus investimentos. No meu caso, eu busco atrelar a rentabilidade com segurança, né? Eu não abro mão da segurança, porém eu também não quero ficar ganhando pouco. Então eu busco ter o maior lucro possível com os meus investimentos sem correr riscos desnecessários, tá? E vai ficar muito claro aqui durante esse vídeo, essa aula, né? Como que eu faço essa mescla de oportunidade, lucro e segurança, tá? Então temos aqui a minha carteira de R$ 1.000 em fundos imobiliários. Temos aqui 4 passos bem simples e dinâmicos para você realizar aí. Lembrando que você pode alterar cada um dos passos de acordo com os seus gostos e a forma que você investe, tá? O primeiro passo, é claro, tem uma reserva, tá? Quando a gente fala de fundos imobiliários, nós esquecemos muitas das vezes da reserva, daquele investimento mais de baixo risco. A reserva, ela vai te tranquilizar em momentos ruins da economia. Então ter a reserva além desses R$ 1.000, ter uma reserva separada, seja outros R$ 1.000 ou 2.000, 3.000 e assim em diante, tenha uma reserva. Ela é muito importante para você e ela vai ser útil sim em momentos difíceis, tá? Então o primeiro passo é você ter a reserva, aí depois você pode focar em fundos imobiliários que vai ser muito mais tranquilo para você, tá bom? O segundo passo aqui é basicamente você definir a rentabilidade e o risco da sua carteira. Não adianta você querer entrar em fundos imobiliários sem definir esses pontos antes, tá? Por quê? Leonan, eu quero ter uma carteira de alta rentabilidade, eu quero ganhar o máximo possível com fundos imobiliários. Então você vai precisar abrir um pouco a sua mão no quesito de segurança. Por quê? Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. E geralmente quem busca a maior rentabilidade possível em fundos imobiliários acaba indo muito para o lado do segmento de papel, né? Que está diretamente ligado a contratos, a dívidas, que também oferecem um risco, né, aos seus investidores. Não é um risco muito grande, tá? Você não vai ficar ali a ponto de perder muito investindo ali nesse segmento, né? Inclusive eu gosto muito desse segmento, só que você precisa ter o máximo de cautela possível, tá? Na hora de fazer investimentos em fundos de papel. Ainda mais se você estiver começando a investir agora, eu recomendaria outros segmentos para você de fato começar. E aí sim você aprendendo sobre esse mercado, entendendo os mecanismos por trás do mercado de fundos imobiliários, você migrar para os fundos de papel, que são os mais rentáveis hoje dentro do Brasil, tá? Então começar a analisar os fundos imobiliários é o segundo passo. O primeiro passo aqui é você definir o seu risco. Leonan, eu quero ter uma maior rentabilidade, beleza, vou ter que correr mais risco. Leonan, eu quero ter uma rentabilidade média e um risco médio. Ok, para mim é bom, eu quero ganhar ali 12, 13% ao ano, está ótimo na minha realidade. Então uma carteira de médio risco vai te atender muito bem. Leonan, eu quero correr o mínimo de risco possível, eu quero gerar renda mensal sim, só que sem ficar me preocupando zero com fundos imobiliários. Então uma carteira de baixo risco com segmentos como logística, shoppings, imóveis físicos ali vai te atender muito bem, até mesmo alguns híbridos ali, alguns fundos híbridos também, tá? Então defina muito bem o seu perfil de risco, qual o risco que você aceita correr visando aquele pacote de rentabilidade e segurança, né? Como que você vai ficar aí nesse quesito, tá? Beleza, agora você vai começar a analisar os fundos imobiliários. Como que você analisa? Primeiro passo, né, de modo geral, é fazer uma pesquisa completa sobre o gestor e o administrador daquele fundo, tá? Então quem é o gestor, quem está por trás desse fundo, quem toma as decisões relacionadas àquele fundo imobiliário. É muito importante que você saiba exatamente qual empresa, qual ali instituição está por trás. Quanto mais famosa, mais competente mais seguro é o fundo imobiliário, obviamente, tá? Então depois que você analisar quem é o gestor e o administrador, você vai partir para os dados e métricas. Aí você vai utilizar Status Investing, que é um excelente site para você coletar esses dados e métricas. Existe também a Funds Explorer, por exemplo, a FIS.com.br, tá? Que são sistemas que você pode utilizar para analisar a fundo as métricas, desde caixa, liquidez média diária, o próprio dividendo, que é muito famoso nessa métrica, dentre outros fatores que vão deixar esse fundo mais atraente ou não para você, inclusive o preço justo por cota
cota que é muito interessante você analisar, e também o endividamento e assim em diante, tá? É uma parte aí mais técnica, né? Uma análise, seria também uma análise mais fundamentalista aqui, tá? E aqui por último, mas não menos importante, tá? São os relatórios. Olha só, se você quer se tornar um ótimo, excelente investidor, seja em fundos imobiliários ou qualquer outro investimento, você tem que utilizar todas as ferramentas disponíveis para você realizar as melhores escolhas possíveis, tá? E os relatórios, eles são sim fundamentais para você entender aquele fundo, entender a cabeça do gestor, entender aonde ele está hoje e para onde ele quer seguir de agora em diante. Então, leia os relatórios, se aprofunde neles, tá? Para que aí sim você realize uma aquisição dos seus fundos imobiliários, tá? Beleza, Leonan? Eu já fiz a análise, já peguei alguns fundos ali, já vou fazer minha análise aqui, já escolhi o meu perfil de risco, eu quero basicamente ter um médio risco, uma média rentabilidade. Para mim está ótimo ganhar um pouco mais de 1% ao mês com meus fundos imobiliários, ou seja, próximo ali a 13% ao ano, tá? Acima um pouco de 12% ao ano de dividendo aí médio distribuído. E o terceiro passo agora é basicamente você saber o que você deve adquirir, né? Como que você vai equilibrar essa carteira de investimentos em fundos imobiliários? Como é uma carteira de R$1.000, nós ficamos um pouco engessados em relação à distribuição ali do patrimônio em segmentos, tá? Então eu coloquei aqui nesse exemplo aqui uma carteira de médio risco e média rentabilidade, que é a mais recomendada na minha opinião para qualquer investidor, tá? Porque você aproveita o melhor da alta rentabilidade do alto risco, né? E você atrela a basicamente segmentos de mais baixo risco, de mais baixa volatilidade e consecutivamente você tem mais segurança, então você tem o melhor de dois mundos, tá? Tanto a segurança dos segmentos como logística e tijolo, quanto a rentabilidade e um pouquinho de risco do tipo papel, por exemplo, tá? Então eu coloquei aqui 40% em fundos do tipo tijolo e logística, coloquei 40% em híbridos, tá? O famoso MXRF11, por exemplo, e coloquei 20% apenas no tipo papel. Ah, Leonardo, eu devo fazer isso em qualquer carteira, em todas as carteiras devo fazer essa distribuição aqui? Não, tá? Quanto maior o valor que você tem, seja 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, maior precisa ser a diversificação, tá? Essa é a minha opinião, mas também existe uma diferença entre diversificação e pulverização. A diversificação ela é feita de maneira consciente, você sabe o que você está fazendo. Se você sair investindo em todos os fundos imobiliários do Brasil, sei lá, 10 reais, 100 reais, 200 reais em cada fundo e investir lá 60 mil reais em todos os fundos do Brasil, vai ficar extremamente difícil você monitorar a sua carteira, inclusive de saber qual que é a rentabilidade média, saber a hora de comprar e vender os fundos, aí vai ficar aquela bagunça, tá? Então não vale a pena você ter muitos fundos imobiliários. Manter uma média entre 5, 7, 10, até no máximo 15 fundos imobiliários já está ótimo, já vai ser excelente para você e não vai te dar muito trabalho na hora de analisar, inclusive na hora de vender os seus fundos imobiliários. Agora, para você que quer saber esse momento de comprar, de vender um fundo imobiliário, como montar carteiras de fundo imobiliário, seja de baixo risco, médio risco ou de alto risco e alto rendimento, e ainda ter acesso a uma planilha completa que ajuda você nessa tomada de decisão, eu tenho o meu treinamento chamado Mestre aos Fundos Imobiliários. Ele está numa campanha de incentivo de trazer novos investidores para esse mercado com 100 mil reais de desconto distribuído em cupons de 100 reais. Esse cupom aqui, o Renda 100, vai estar aqui abaixo também, tá? Ele te garante 100 reais de desconto nesse treinamento e você pode aprender ainda hoje a fazer os seus melhores investimentos dentro desse cenário, tá bom? Continuando aqui, beleza, já entendi o meu fator de risco, vou investir dessa maneira aqui, gostei, né? E agora, Leonan, qual que é o quarto passo? Obviamente o quarto passo é você ter a sua carteira montada e distribuir os R$1.000 dentro de cada segmento. Esse é um exemplo, não é uma recomendação de compra, tá? É muito importante que você entenda que cada fundo imobiliário aqui, ele deve ser analisado em particular. Você deve olhar para esse fundo, pegar ali as métricas, as informações e analisar aquele fundo imobiliário. Tem vídeos aqui no canal, como uma análise que eu fiz do MXRF11. Eu vou deixar aqui abaixo também para você assistir, no final desse vídeo para você clicar e para essa análise, tá? Lá eu explico alguns pontos da análise que eu já falei aqui. Desde a gestão, você entender a gestão / administração ali, os dados, as métricas e tudo mais que envolve esse fundo, inclusive o portfólio, tá? Então é muito importante você entender como fazer a análise de cada um desses fundos e aí sim decidir se vale a pena você investir nele ou não. E sem mais delongas, vamos aqui, né? Olha só que legal que eu fiz, tá? Eu fiz uma dinâmica bem legal para essa carteira, que é o seguinte: eu coloquei 2 cotas do MAL 11 e uma cota do HGLG 11, que é um fundo, obviamente, de
Primeiro aqui tijolo, depois logística, tá? O total deu R$ 401,81. Fica lá dentro dos 40% que nós estabelecemos aqui, né, aproximadamente. Depois eu coloquei 25 cotas do MXRF11, que é um fundo que custa R$10, e uma cota do KNRI11, que é um outro fundo de misto, né, de híbrido ali, do segmento híbrido, tá? E o total deu R$ 426,45. E aqui, para a cereja do bolo, foram dois fundos de segmento de papel, né, que é um HGCR11, que eu gosto bastante, e um KNCR11, que eu também gosto, que dá uma rentabilidade muito boa, e eu coloquei aqui R$ 203,03. Olha que legal, ficou tudo dentro da métrica, ó, 40-40, basicamente 40 e 20% também, basicamente 20%. O total aqui foram 6 fundos imobiliários, totalizando 31 cotas adquiridas, tá? E o total em reais ficou R$ 1.031,29. Passou um pouquinho ali, passou ali um hambúrguer, né, dos R$1.000, mas foi o mais próximo que eu consegui de uma estratégia de médio com o pé ali no alto risco, porque tem uma concentração bem interessante de fundos imobiliários híbridos, né, o que deixa um pouquinho mais acentuado o risco dessa carteira, mas é uma carteira muito boa, é uma carteira que vai render para você aí um yield médio. O yield médio hoje, assim, gira na casa de 11,5% até 13% ao ano com essa nossa carteira de investimentos aqui em fundos imobiliários, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo sobre uma carteira de R$1.000 com fundos imobiliários. Ficou bem claro que é bem possível você investir com apenas R$1.000 em fundos imobiliários, ter uma carteira diversificada e que vai atrelar o melhor da segurança e do alto rendimento dentro da mesma carteira. Vou fazer um pedido para você agora, que é comentar a sua opinião sobre o que você achou dessa carteira, dessa aula como um todo, se inscrever nesse canal e inclusive curtir esse vídeo, que ajuda muito na divulgação desse conteúdo, que eu acredito que seja um ótimo conteúdo, inclusive para novos investidores ou investidores intermediários a melhorarem as suas carteiras, tá? Um grande abraço, bons lucros para você e até um próximo vídeo ou uma próxima aula.